Bom, bom dia. Nossa aula começa a ser gravada a partir de agora, né? Estamos dia 5 de novembro de 2021, primeira parte da aula. Isso. Já estamos no dia 5 de novembro. Esse fim de semana eu vou ver como é que estão, o que a gente está faltando de conteúdo para colocar, fazer avaliação e atividade para vocês. Temos um pouquinho mais de um mês pela frente, né? Olha, hoje, continuando o assunto da aula anterior, perdão, continuando o assunto da aula passada, o, eu vou apresentar outro documentário de Richard Dawkins, também em duas partes, como aquele. Aquele na realidade, foi em duas partes, que é o Deus, um Delírio, e o Vírus da Fé. E o de hoje vai ser Os Inimigos da Razão, sendo que a segunda parte é sobre medicina alternativa, a chamada medicinas alternativas, começando pela homeopatia, inclusive, né? Ele dá uma certa ênfase na homeopatia, na chamada. Vocês vão ver. Eu já teve caso de estudantes se manifestarem não gostando dos documentários dele. Não gostam daquele que da aula passada, dizendo que ele é muito ofensivo em relação a isso, falou assim mesmo, muito ofensivo em relação às religiões, que ele é muito, que a religião não é aquilo que ele mostra, só faltou dizer que aquilo é uma caricatura, muito mais nesse que eu vou mostrar hoje. Muito mais ofensivo, não, digamos assim, muito mais caricatural. Quando a gente assiste, a gente tem que ponderar também o seguinte: é, talvez ele esteja mostrando uma forma de ver religião muito superficial, ou de teologia muito superficial, que é muito direcionada para as próprias ideias dele, certo? Mas, mas muita gente, para muita gente, religião é aquilo mesmo. Porque, de qualquer maneira, tem muita gente que é crente, que tem crença, crente que eu falo agora no sentido de ter uma crença, de uma forma muito superficial, muito irracional e acrítica, sem nenhum tudo segue porque são por exemplo, é islâmico porque seus pais também são, é judeu porque o pai segue o judaísmo porque os pais são judeus ortodoxos, então teve aquela educação, é católico porque os pais também são, e segue aquela tradição de formar crítica sem questionar, coisa nenhuma. Realmente, o grande problema sempre vai ser o dogmaticismo, né? Em qualquer área. A aceitação de forma não crítica, de uma forma acrítica de tudo de qualquer informação que tem por aí. Isso vale para tudo. Essa crítica ao dogmaticismo a gente sempre vai fazer. Realmente, o grande problema não é religião, filosofias, ciência, até a própria ciência. Se você aceita de forma crítica, sem ter conhecimento, pode dar, a coisa pode se descambar para um lado não muito bom, certo? Pode se descambar para um lado muito bom. Quer ver um exemplo?
Vou até procurar aqui para mostrar para vocês. Já já eu compartilho aqui. Espera aí. Por isso é interessante o estudo de filosofia, da história, contextos, etc., para a gente desenvolver senso crítico, certo? E não ser um profissional que vai ser um simples técnico de nível superior, que só faz aplicar as fórmulas existentes sem pensar naquilo, né? Fora, tira do contexto, etc. Mas cadê o que eu ia procurar mesmo? Olha, cadê? Aqui, peraí um instantinho. Eu, ao preparar, atualizar as aulas da parte de biologia molecular, aí fui ver como é que está, pegar foto, né? Por isso no período passado. Francis Crick, James Watson, estava até na dúvida se ele estava vivo ainda, e ele está. O Francis Crick, que faleceu enquanto o Watson está muito idoso, está mais de 90 anos, o Francis Crick, além de que ele era bem mais velho que o Watson, era mais faleceu não muito idoso, já com certa idade, mas não muito idoso. Não ficou velhinho, bem idoso, certo? E como eu falo para vocês, olha, o Watson, o James Watson, ganhador do Prêmio Nobel de 1961, se eu não me engano, ele, Crick e Wilkins receberam o Prêmio Nobel. A Rosalind Franklin já tinha falecido, ela faleceu precocemente em 1958. Ela acabou ficando de fora. Eu não sei se ela ganharia, mas ela não seria possível ela tendo falecido, já sendo falecida, né, em 1961. É, se ela fosse viva e não ganhasse, seria uma injustiça, no final das contas, porque eu não sei, eu acho que o prêmio Nobel não pode ser póstumo, não, pode ter homenagem póstuma. Acho que. Mas eu queria mostrar esse exemplo, que eu acabei não falando na época, mas isso, já que eu estou tocando nesse assunto de questão de não sermos críticos, certo? Vou aqui compartilhar com vocês uma coisa. Aqui. Aí eu deparei com isso, certo? E isso, primeiro isso, o cientista ganhador do Nobel que perdeu seus títulos por causa de ideias racistas. Quiserem, aqui da BBC. Da BBC, aqui do El País. Racistas só não, machistas também, sexistas também. A mentalidade dele. James Watson é
racista e sexista. Base nenhuma científica tem para as afirmações dele. Base científica nenhuma tem, a não ser sua experiência pessoal. Codes defende em um documentário que negros são menos inteligentes, porque é uma questão de genética, o desempenho acadêmico das pessoas de origem africana. Aqui a afirmação textual dele. Entre os brancos e os negros existe diferença no resultado dos testes de inteligência. Eu diria que a diferença é genética. Não, isso ele tinha falado há uns anos atrás uma coisa semelhante e voltou a falar num documentário que eu não achei, só achei que fosse um trailer desse documentário no YouTube, no Decodificando Watson, o nome do documentário. Porque está na televisão pública norte-americana, PBS, é aquela mesma que produziu o documentário de Galileu. O DVD está com o selo dessa PBS, que é pública. Acho que é Public Broadcasting System, deve ser. PBS. E, sim, agora o pessoal, aquele de Galileu, o pessoal postou de postagem de canais abertos, como a Cultura. Há apenas 2 meses, a Sociedade Genética dos Humanos dos Estados Unidos divulgou um comunicado alarmado com o ressurgimento social de grupos que revêem o valor da diversidade genética, utilizam conceito genético distorcido ou já desacreditado para reforçar afirmações falsas sobre a supremacia branca. Isso aí. E assim vai. Olha, o problema é esse. Se um ganhador do prêmio Nobel fala uma coisa dessa, o que pode acontecer para grupos com grupos supremacistas podem usar? É aquela mesma distorção, está sendo muito comum dizer, porque isso, às vezes, eles mentem e distorcem a afirmação original, mas aqui nem isso é, que a afirmação original dele é essa mesma. Aí podem colocar lá que até o prêmio Nobel de o geneticista, prêmio Nobel de 1961, James Watson, um dos mais famosos cientistas do mundo, fez uma afirmação dessa. E vão usar como força de autoridade, certo? Porque ele já tinha sido, antes, banido do... Ele já tinha sido perdido o título, porque com uns 80 e poucos anos por aí, uns anos antes, ele já tinha afirmado e reafirmou agora. Depois reafirmou aos 90 anos. Se vocês quiserem dar mais uma olhada depois, necessita de assinatura. Ah, sei lá, eu entrei. Ah, sim. É porque eu estou, talvez porque eu esteja entrando pela com vocês. Talvez porque eu estou entrando eu não tenho assinatura, mas deve ser por conta do. Como é? Eu estou usando navegador, né? Aqui está o trailer. Passar o seguinte. Por que, que uma pessoa como ele tem esse tipo de pensamento? De novo, não tem base científica nenhuma. Ele não pode falar em termos científicos, ele está usando a experiência pessoal dele, os conceitos pessoais dele, certo? Porque não existe evidência científica do que ele está afirmando.
certo? E que ele está achando que a diferença genética, e ele não tem nem consciência disso, que é só um achismo dele, não vou falar opinião, não. Achismo. Existe uma diferença muito grande entre opinião e achismo. Eu acho que, opinião mesmo, meu professor de filosofia que dizia isso, de filosofia lá no ensino médio, que sobre o conhecimento a pessoa pode ter ou ser ignorante ou ter certeza. São dois extremos. Certeza em ciências naturais é algo muito. Não tem. Certeza é coisa da matemática, da lógica matemática, que permite a certeza, porque tem os fundamentos são a priori, e não como nas ciências naturais, que são a posteriori. Então, certeza a gente não pode ter. Mas. Esqueci de uma coisa, tem que lembrar no intervalo. Então, entre a ignorância em não saber nada e a certeza, tem um bocado de coisa no meio. E tudo, no final das contas, é opinião, mas só que tem opiniões, que eu falei, como estou chamando de achismo, que é sem um embasamento técnico, científico, etc. Então, são opiniões de leigos, é uma coisa, a opinião do especialista é outra. Mas, nesse caso, ele não está sendo um especialista em genética humana. Ele não estava falando como um especialista em genética humana, com conhecimento de genética humana e das novas de evidências. Ele tem uma opinião baseada em evidências. Isso sim que seria uma opinião baseada em estudos com evidências, etc. Né? Etc. Enquanto que o achismo é aquele, eu acho que é uma opinião dele que a pessoa às vezes não sabe nem direito como é que formou, se formou de forma meio inconsciente. Fora que o Watson ele tem conhecimento social, de ciências sociais dele, pelo jeito de história, antropologia, cultura, pelo jeito extremamente limitado. Eu acho que ele é extremamente limitado quanto à cultura geral. Para falar uma coisa dessa é porque ele é muito limitado. Ele revela uma opinião de alguém, um achismo de alguém que é limitado em termos de conhecimento geral. Mas vamos. Tá aqui, já está aqui os documentários de Richard Dawkins aqui, os novos, mas eu queria compartilhar uma coisa antes. Cadê o Sociobiologia? Não, primeiro esse aqui, antes de começar o documentário. Olha, como eu falei para vocês, no final dos anos 60 e, e os anos de 1970, surgiram abordagens em, nos estudos sobre o ser humano, abordagem do ponto de vista biológico. Um dos pioneiros é Desmond Morris. Essa apresentação aqui eu fiz baseado no capítulo 14 desse livro aqui, Comportamento Animal, de John Alcock, né? O Comportamento Animal, uma abordagem evolutiva, é da ArtMed. Esse livro aqui que eu deixei aqui.
Esse é um livro-texto muito bom para... Acho que seria um livro básico para, pelo menos, quem quer trabalhar na área animal, zoológica, né? Na área de zoologia. Mas no capítulo 14 fala do ser humano, certo? A chamada psicologia evolutiva ou evolucionária. O que eu estou chamando de etologia humana é mais referente a Desmond Morris, né? Então vamos falar primeiro do Desmond Morris. Nem tanto, vou falar de forma bem superficial da psicologia evolutiva e da sociobiologia, para poder passar para os documentários, certo? Porque aquela abordagem no documentário tem muita influência desses trabalhos, certo? Que é estudar a cultura humana, o fenômeno social humano, de um ponto de vista biológico. Vou tentar explicar. Olha, tem uma discussão bem atual disso, porque tem depois eu falo desse texto para vocês, dessas referências, de que sobre a psicologia evolutiva, certo? Existe uma abordagem de psicologia evolutiva que é adaptacionista, no sentido estrito, eu tenho que falar também o que é adaptacionismo, e essa é uma abordagem reducionista mesmo. E por isso tem muita gente está estudando a psicologia humana do ponto de vista evolutivo e que evita usar o termo psicologia evolutiva, psicologia evolucionária. Olha, mas se mesmo que a pessoa faça um trabalho não reducionista ou não adaptacionista, se ela estuda psicologia humana, levando em consideração que a psicologia humana é um produto da evolução, ela está fazendo psicologia evolucionária ou evolutiva. Evolucionária seria um termo mais correto. Tem gente que chama evolutiva, mas o termo mais correto em termos de... a terminologia mesmo seria evolucionária. Evolução, evolucionária, né? Revolução, revolucionária. Certo? Mas vamos lá para Desmond Morris. Eu vou deixar aqui assim, sim. Olha, o Desmond Morris é um zoólogo britânico, etologista, pioneiro na aplicação do estudo etológico. Perdão, aqui tem que... Na aplicação... Vou colocar aqui, mudar esse texto antes que eu esqueça de novo. Da etologia no estudo da espécie humana. Foi diretor do Zoológico de Londres e apresentador de programa de TV, isso lá nos anos 60. Aqui, uma foto da época. Divulgador, escritor, pintor surrealista. Eu descobri isso recentemente, coisa no período retrasado, quando fui montar essa apresentação, certo? Porque antes, quando eu falava dele, falava em um quadro negro mesmo, em sala de aula, então eu não tinha uma apresentação em PowerPoint. Muita coisa eu não tinha. E descobri que ele é pintor surrealista, então eu usei imagens de quadros dele como fundo aqui, certo? Aqui uma foto recente, aqui uma foto daquela época. Então, eu li 3 livros dele na minha época de estudante de graduação. Está aqui, os 3. Aqui tem 2 capas originais aqui e eu só achei a versão brasileira, mas eu li na época a versão brasileira. E, em termos editoriais, ele não está tão difundido hoje em dia quanto
quanto Richard Dawkins. Realmente ele não é editorial. As editoras brasileiras tem a publicação de Richard Dawkins tem muito mais traduções, versões brasileiras dos livros dele do que de Desmond Morris. Só tem esses 3 livros, até agora só achei esses 3 livros em edição brasileira, em todos os anos de 1980. Então, esses livros dele, o primeiro, que eu acho que que, que a versão brasileira eles colocaram como o macaco nu, que é um. Olha, sabe aqueles títulos de filme no original, depois a versão brasileira que todos esses 2 livros têm um título que, francamente, só foi para ficar mais, sei lá, palatável para o mercado editorial. O macaco nu. Não tem o mesmo significado naked. The naked ape. Não tem. Não tem mesmo, porque, na realidade, é o símio pelado. Então, nesse livro aqui, é de 1960 e tanto, 69, por aí, aqui é a edição do aniversário de 50 anos, certo? Ele faz um exame do comportamento humano do ponto de vista de um etologista, de um zoólogo, e fala assim mesmo: se um zoólogo não fosse da espécie humana, fosse um ET, chegasse aqui e se interessasse pelos primatas superiores, que são chamados de símios, esse zoólogo, ele constataria e chamaria informalmente aquela espécie de símio, que é o Homo sapiens, certo? Por ser tão distinta das demais, por uma peculiaridade dela, que é não ter pelos, só ter resquícios de pelos, enquanto todos os outros são muito peludos. E ele faz aqui um trocadilho no título original, que valeria para a espécie humana, ou para o português também, o mesmo trocadilho serve, porque não é nu, é pelado mesmo, no sentido original, e está sem pelo, tanto sem roupa como sem pelo, é a mesma palavra, pelado, no sentido sem pelo e sem roupa. Em inglês também é a mesma coisa. E ape é símio, então o título original é o símio pelado, e não macaco nu. E, né, ele fala sobre comportamento humano, o comportamento de alimentação de nosso, que segue tem muitas bases biológicas. Então, ele tenta explicar a cultura humana a partir de como algo puramente como consequência das nossas raízes biológicas, pelo nosso comportamento animal mesmo, em outras palavras. Esse aqui é posterior, que é mesma coisa, pior ainda, porque ele até justifica no prefácio, ele já diz o significado do título do livro, porque aqui o título original é O Zoológico Humano, na versão brasileira ficou A Fauna Humana. Então, o zoológico humano, porque ele diz no começo que os seres humanos eles tendem a chamam suas cidades de selvas de pedra, selva de concreto, enquanto que a cidade não tem nada de selva, porque elas não são naturais. Que os animais, ele foi diretor zoológico de Londres. Eu acho que nessa época que ele escreveu, ele estava como diretor mesmo. E ele diz: olha, nada mais antes
antinatural do que uma cidade. É tão antinatural quanto um zoológico, certo? Que o comportamento aberrante humano tem equivalentes de animais em cativeiro, enquanto que na natureza não haveria aqueles comportamentos que são observados nos animais em cativeiro. Então, ele faz essa associação, que nosso comportamento nas grandes cidades é equivalente a um comportamento de animais em cativeiro, em zoológicos. Por isso o título, que é o zoológico humano, que é a nossa forma de organização social, de viver em grandes cidades, é uma forma antinatural e que é como se a gente se colocasse grades invisíveis pelas regras de conduta social, etc. Somos como animais em cativeiro. Certo? Então, ele faz e vai ao longo do livro argumentando essa tese inicial dele. O contrato animal, por sua vez, fala da relação do ser humano com os animais, especialmente os animais os animais domésticos. E significados culturais derivados dessa relação, que inicialmente é uma relação entre espécies animais, que toma argumentação, toma justificativas culturais. Como, por exemplo, um exemplo, o tabu da alimentação, de porcos na alimentação entre judeus e árabes e islâmicos, né, da religião, tanto do judaísmo quanto do islã, não do islamismo, não se pode alimentar de porcos. E ele explica assim, que aquelas tribos que deram origem aos dois povos, e, consequentemente, a essas duas religiões, eram tribos nômades. Nômades não criam porcos. A população sedentária da época, como inclusive Canaã, e tem outras cidades sedentárias que acabaram sendo inimigas, sendo lugares de inimigos daquelas populações, como dos primeiros judeus eram, né, os hebreus originais eram de tribos nômades. Por exemplo, Jericó, né, não era uma população hebraica dali, de fé judaica, né, que se professava que era, não, inicialmente, não, eram outros, né? Então, em geral, as populações sedentárias da época não foram as que deram origem aos judeus atuais, nem aos árabes e islâmicos atuais, certo? Então, e principalmente o Egito, que eram sedentários, certo? E porcos são criados por populações sedentárias, não por populações nômades. E ele explica que o porco, na visão deles, era a comida do inimigo. Criou-se o tabu, eles não conseguiam criar, e viu que o inimigo é que criava e fez essa associação entre a comida do inimigo, né, que acabou virando tabu e com o tempo, para ter mais força religiosa, né, ter mais força social, é um tabu religioso, até porque naquela época as leis, não existiam leis civis mesmo. Todas as normas eram normas de religiosas. Né? Tinha esse poder de ter sido algo instruído por um profeta para moldar o comportamento social. Profeta que, por sua vez, teve inspiração em Deus, como foi Moisés, ou de um
anjo, de um arcanjo Gabriel, se não me engano é Gabriel com Maomé, né? Com Muhammad, com um profeta, que deu as instruções para a inscrição. Então, o contrato animal, ele fala dos cães, em relação aos lobos, etc. E, na grande maioria das espécies que foram domesticadas, elas foram porque já era algo do comportamento e da biologia daquela espécie que permitiu isso, essa domesticação. Então, o ser humano não teve muito esforço, certo? Tanto é que são pouquíssimas espécies domésticas. O Homo sapiens não teve muito esforço para transformar uma espécie selvagem em doméstica, como boi, etc. E até o uso alimentar desses animais, por exemplo, o boi e a vaca são mais valiosos vivos do que mortos na Índia, em um lugar como a Índia, com aquela população, porque o boi, o macho, é para força de trabalho e a vaca para fornecer leite a vida toda para derivados de leite, etc., que ela é mais valiosa. E com o tempo se criou também o tabu de se associar maternidade com o leite e com a vaca, sua vez, né? Então a vaca virou sagrada na religião do mesmo jeito, ou seja, uma relação biológica acaba gerando conceitos culturais, inclusive tabu cultural que se perde, né, no tempo a origem. E tem um bocado de outros livros aqui, livros relacionados à etologia, em relação não só ao ser humano, né? Mas observando pessoas, um guia para a linguagem corporal, aqui de gestos, um novo olhar sobre o animal humano, observação do corpo também. Esse aqui tem uma edição portuguesa dele. E outro livro, Comportamento Íntimo, a tribo do futebol, que é relacionado ao quê? Ao comportamento de torcedores, né? Observando cães, observando gatos. Eu coloquei tudo o título original e tudo, porque nesses aqui, porque não tem versão brasileira, certo? Porque aí eu não sei como ficaria o título na versão brasileira. Né? E aqui, depois, eu não vou entrar aqui em psicologia evolutiva, culturas humanas e cérebro como produtos da evolução. Não, agora não, certo, pessoal? Porque eu estou falando de Desmond Morris, porque agora cadê o de sociobiologia? O que falar? Aqui, Richard Dawkins e Edward Osborne Wilson. Tá aqui, certo? Aqui tem uma controvérsia sobre a sociobiologia. Olha, o que é a. Como é que vou me meter aqui, vou alterar um pouquinho a ordem. O que é a sociobiologia? Sociobiologia, certo? Foi um termo criado por Edward Osborne Wilson em 1978. Ele publicou um livro que é esse, cadê? Esse aqui, Sociobiology, de ele publicou um livro que justamente o título é Sociobiologia. Então, é aquela abordagem semelhante a Desmond Morris, certo? Agora, ele é um entomologista americano, Desmond Morris é britânico, né? Especialista em feromônio de formiga de comunicação, certo? Aqui é só um modelo, o relógio com a formiga não é tão grande. Especialista em saúvas, podem ver que isso aqui é uma saúvinha carregando folhas, né? A ata, nome científico na saúva,
sociobiólogo, escritor e divulgador, todos eles são grandes divulgadores e escritores de livros para o grande público, ou apresentadores de programas de televisão, como era o Desmond Morris, de documentários, como é Richard Dawkins. E uma coisa também muito interessante dele, que é ele é um pioneiro da defesa da biodiversidade, nos anos 70. Livros de biodiversidade, certo? E a sociobiologia é o estudo social humano do ponto de vista biológico. Querer explicar um fenômeno social humano, a cultura humana, em termos biológicos, produto da nossa biologia, certo? Tem depois eu falo aqui, esse livro aqui. Então, eu tenho esse livro aqui, dele, a versão brasileira, na Diversidade da Vida. É um livro de biodiversidade, né, que eu comprei até no sebo. Sociobiologia, não tem. Em busca da natureza, então tem livros de biodiversidade, aqui o de sociobiologia. Olha, essa abordagem não agrada aos antropólogos. Há uma rixa entre sociólogos, antropólogos, etc., e essas propostas desses biólogos. A acusação vai ser sempre que estão querendo explicar cultura, a acusação dos sociólogos, né? Que querem explicar a cultura humana, o fenômeno social humano, do ponto de vista exclusivamente animal, e isso é reducionista. A cultura humana vai além do biológico, fenômenos sociais, e que isso, olha, e que isso pode levar a conclusões errôneas e que justifiquem o racismo e o sexismo. Não, olha, não é nem por aí, nem uma coisa nem outra. Quando a abordagem realmente é reducionista, ela leva a conclusões errôneas. Mas isso não significa. Olha, os sociólogos, os antropólogos também cometem erros. Vários erros por não levar em conta que o ser humano, que o Homo sapiens é um animal. Também existem erros ao se não levar em conta que o ser humano é um animal. E também se comete erros se a gente não considerar a cultura humana como algo realmente que está além, um passo além da pura animalidade. A gente vai falar isso depois, não hoje. Eu tenho algo específico sobre isso, certo? O que eu quero, resumindo, certo, é que todos os dois pontos de vista são reducionistas. Se a gente for tentar aos pressupostos iniciais, pura e simplesmente, eles são reducionistas. Por não levar em conta a cultura humana de um ponto de vista mais amplo, mas dentro do contexto histórico, social, certo? E o outro por não levar em conta a animalidade do ser humano. Genética, a parte de comportamento como um produto da evolução. Outros livros, certo? Significado da existência humana, meia terra, a luta do nosso planeta pela vida e consciência, a unidade do conhecimento. Consciência é uma palavra da área da filosofia criada no século XIX e que significa convergência de saberes, certo? A grande defesa de Wilson nesse livro é que o avanço da neurobiologia irá explicar o ser humano, explicar, inclusive, nossas questões sociais.
Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas tudo bem. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Realmente, a separação entre ciências naturais e ciências sociais não existe um limite bem distinto, assim, bem, não é uma coisa não é bem delimitada, certo? Mas realmente está havendo muitos avanços em neurobiologia, certo? Mas a proposta dele é que a neurobiologia pura e simplesmente seria capaz de explicar toda a sociologia, todo o todo o fenômeno social humano, e isso já fica meio. A questão também é: será necessário? Bom, aqui o Richard Dawkins, nascido em 1941. O Wilson é vivo ainda. Todos eles que eu estou colocando vivo ainda. Desses, o mais jovem é Dawkins, em 1941. Passam as contas, né? Ele tem mais de 70 anos. 41, 80 anos, perdão. Já fez 80 anos. Será que. Olha, eu estou falando dele, todos eles são vivos, eu tenho que estar sempre atualizando isso, né? Porque se Desmond Morris falecer, a gente não vai ouvir a notícia para o grande público assim. Um pensador contemporâneo que eu gosto muito, que é Edgar Morin, eu vi uma notícia num grande veículo num grande veículo de divulgação, de imprensa. Agora, no meio do ano, ele fez 100 anos de idade, centenário de Edgar Morin. Houve uma comemoração para o centenário dele. Mas vamos lá. Clinton Richard Dawkins, não estou, né? Zoólogo, etologista britânico, adaptacionista explanatório, darwinista ortodoxo, escritor de divulgação, ateísta, militante, apresentador de documentário. Na realidade, todos esses autores acabam se tornando famosos por aparecerem, né, para o grande público. O posicionamento dele em teoria da evolução é o chamado adaptacionismo explanatório. A gente vai, vocês vão saber o que é isso, mas eu só estou querendo destacar o seguinte: realmente, o adaptacionismo não é consenso entre os biólogos evolucionários. Não é algo consensual, certo? Muito menos a justificativa para esse adaptacionismo, no caso de Richard Dawkins, que o é, que é o chamado adaptacionismo explanatório, é questão de que o adaptacionismo tem um poder de explicação muito bom, que o adaptacionismo, digamos assim, o adaptacionismo explanatório enfatiza o lado epistemológico da teoria da evolução para o paradigma da biologia, certo? O valor do adaptacionismo é especialmente um valor epistemológico para a formulação da teoria da evolução, certo? Nem tanto por questões de evidências naturais, evidências de verificações experimentais, empíricas, certo? Aqui alguns livros dele, a gente vai começar a ver documentários, né? Agora ele tem um monte de livros, né, de edição brasileira, né?
Deus, um Delírio, que tem aqueles 2 documentários sobre o Gênio Egoísta, que numa edição. Eu li o Gênio Egoísta, eu tenho dos anos de 1980, na minha época de graduação, e uma edição bem, sei lá, edição sem luxo, daquele tipo de papel que amarela no estante, né? Uma brochura mais econômica, era a edição que existia na época. Não me lembro se era essa tipo de edição que existia na época ou eu não tinha dinheiro para comprar um melhorzinho. Mas o primeiro livro de divulgação dele é O Gênio Egoísta, que a gente pode até criticar as teses iniciais dele, porque é uma tese que é reducionista mesmo, certo? Esse livro é de 1976, edição britânica, virou logo um documentário da BBC de Londres, com a apresentação dele. Eu acho que essa foto é da época da apresentação dos anos 70. Né? Aqui uma foto mais recente, já tá. Aqui acho que está com menos de 80 anos, mas tá. Achei interessante a camiseta dele. Vocês podem olhar o que está escrito na camiseta, né? Religion, together we can find the cure, né? Juntos podemos achar a cura. Bem, digamos assim, uma camiseta bem significativa em termos de mensagem. Olha, nesse livro, O Gênio Egoísta, ele usa, ele, toda a argumentação dele é toda em etologia. Não é um livro de genética, é um livro de etologia. É um livro sobre comportamento animal. Que ele argumenta que o comportamento animal, todo ele, mesmo aparentemente altruísta, mesmo quando é altruísta, tem um efeito na população daquela espécie em otimizar a multiplicação de genes. Então, o comportamento animal não é guiado pela vontade do animal, e sim pelos genes do animal, para levar a uma consequência, que é a multiplicação dos próprios genes, dentro da espécie, não do próprio animal, não do indivíduo. Então, muitas vezes ele tem um comportamento, especialmente quando são espécies sociais, tem um comportamento altruísta, ou pseudo-altruísta, mas a consequência dentro da espécie é a multiplicação dos genes da espécie. O sacrifício, em geral, é quando o animal é portador de doenças genéticas e que não seria bom para a espécie a multiplicação daqueles genes, ou o animal já está muito idoso, isso ou doente, isso prejudica a, a, a multiplicação dos genes a partir desse animal, e então o sacrifício seria em função dos outros que têm maior capacidade reprodutiva para deixar seus genes adiante. Certo? Olha, a tese inicial dele é muito, eu acho, muito reducionista ou muito simplificadora da realidade. O grande problema é esse. Uma curiosidade que é muito interessante, o último capítulo, interessante para ele tomar conhecimento, mas esse último capítulo, realmente, o último capítulo, que ele fala da cultura humana, desculpa, porque eu não coloquei no silencioso. Ligação de Minas Gerais. Não é só de São Paulo, não, que a gente recebe, né? Pior é a ligação daqui. Eu vou diminuir logo antes que. Pior é aquelas ligações daqui, você vê que pensa que é daqui, né? E tem. Quando vê um número, tá 083 9, depois do 9 vai um 7. Você sabe que esse 9 foi posterior, né? Foi uma ampliação, foi um acréscimo
aos números de celular que já existiam. Né? Se foi um acréscimo, então os números celulares que já existiam eram ou começa com 9 ou com 8. Então vai ser sempre 083, 99 ou 98. Agora 97 não existe, 96 não existe. É tudo robô, né? Então vamos lá. Vamos falar a palavra meme é desse livro de 1976, no último capítulo que eu li recentemente. Justamente, eu li para rever isso, que é justamente em analogia a gene, ele quis criar uma unidade mínima da cultura humana, como um fenômeno também hereditário, que passa de cérebro para cérebro, se multiplica nos cérebros. Então, a gente tem duas coisas aí, tanto no gene quanto em meme. MM é meme mesmo. Essa palavra foi criada por ele e hoje em dia é usado de uma forma totalmente diferente da ideia original dele. Porque era para ser unidade da herança cultural. E gene, a unidade da herança biológica, genética. Meme por causa de memória, mnemônica, começa com M. E para ser uma palavra semelhante a gene. Ficou meme. E na proposta dele, certo? A gente teria ideias básicas, mínimas, que podem ser reduzidas a meme. O grande problema é isso, não dá para reduzir, não dá para reduzir ideias humanas, ideias abstratas em unidades básicas. Se nós vamos ver depois, mas estou adiantando para vocês, não dá certo isso. Não dá certo isso por causa do caráter da cultura simbólica humana. Lembre-se daquela nossa primeira aula. O símbolo é abstrato e, por isso mesmo, é arbitrário. Ele não precisa ter uma correlação com algo concreto e físico, certo? Não precisa ter uma correlação direta. Pode ser totalmente fantasioso e por isso mesmo ele é extremamente plástico. Então ele não tem delimitações ou algo realmente definido, certo? Não tem. Então, nisso aqui, ele tem essa proposta inclusive fala um exemplo. Por que tem uns memes, digamos assim, que têm maior poder de se espalhar pelos cérebros e outros não? O primeiro exemplo que ele dá é a ideia de Deus. O que implica na ideia de Deus para ser tão aceita entre os cérebros? Aí vocês imaginam por quê? Porque a ideia tem umas correlações com outras que a gente já tem e faz com que nós sejamos e afeta o comportamento, ao afetar o comportamento faz com que se espalhe mais e impõe outras ideias, e assim vai. Está aqui Deus, um delírio, relógio cego, a teoria da evolução contra o desígnio divino. Outra, vamos lá. Ciência na alma, fome de saber, grande história da evolução, a magia da realidade, como sabemos o que é a verdade. Isso é a questão, isso é a defesa do pensamento científico, né, desse livro. Muito livro sobre evolução, certo? Escrito, selecionado de um racionalista apaixonado, ciência na alma. Então, é, porque alguém comentou que os livros de Richard Dawkins são caros, né? São caros porque vendem.
E tem essa edição também, essa editora aqui, né, que é a Companhia das Letras, não é barateira. As edições dela, o papel é de boa qualidade, é uma edição mais volumosa, não são esses livrinhos mais econômicos. Né? Então, o que eu tinha, o Gênio Egoísta, que eu tenho, aliás, não é da Companhia das Letras, é uma época dos anos 80, certo? É tão menor, porque as letras são menorzinhas, a qualidade do papel é pior, não tem ilustração nenhuma. Esse livro Gênio Egoísta da edição da Companhia das Letras, ele é bem mais volumoso, pesado. Né? Vamos lá. Eu vou começar a compartilhar com vocês, certo? Na minha época de estudante, eu tinha que ou ler de biblioteca ou comprar em sebo, comprar edição econômica. Eu comecei a comprar muito depois que eu entrei no mestrado. A bolsa não, eu peguei um período que a bolsa estava boa. Bom, vou parar a apresentação. Alguém falando, Ana Caroline. Kindle é bem mais em conta, mas a gente se acostumou com o objeto físico, o livro, acaba sendo, né, gostar de ter o. Não que vocês são de uma geração que realmente é muito mais para pegar o Kindle, etc., e pegar um leitor mesmo, do que está carregando o livro físico. E pensando que não for para viagem, coisas assim. Mas gostar mesmo, a gente acaba gostando da versão física. Olha, eu vou começar com um documentário até às 10 e depois continua. Certo? Esses, os inimigos da razão, eu não vou criticar, não vou fazer. Eu não vou fazer nenhuma crítica, isso é com vocês. Deixo aqui para vocês. Para logo minha câmera, eu vou apresentar a guia, com a guia que está aqui. Está aqui, Richard Dawkins, Inimigo da Razão, parte 2, e aqui, Razão Completa, mas sem a parte 2. Eles colocaram aqui, eu vi que não está a parte 2 aqui. Vou desligar meu. Perdão, fazer primeiro uma coisa. Compartilhar o link com vocês. Compartilhando o link aqui com vocês. Esse primeiro. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Science has sent orbiters to Neptune, eradicated smallpox, and created a supercomputer that can do 60 trillion calculations per second. Science frees us from superstition and dogma and enables us to base our knowledge on evidence. Well, most of us. Previously, I've explored how organized faith and primitive religious values blight our lives. You take the women and dress them like whores on the street. I don't dress women, they dress themselves. No, but you allow it as a norm. The fault line runs deeper even than religion.
There are two ways of looking at the world, through faith and superstition, or through the rigors of logic, observation and evidence, through reason. Yet today, reason has a battle on its hands. I want to confront the epidemic of irrational, superstitious thinking. Would you understand somebody on the spirit side with the name Charles? I believe that I give... You really believe it? I believe absolutely Seriously, 100% you believe it? that it's true, because it's been proven to me against my rationality. It's a multi-million-pound industry that impoverishes our culture. Astrology leans toward the divine and the sacred, words which I know you don't like very much. And throws up New Age gurus who exhort us to run away from reality. The tree-ness is the spiritual quality. Or the rockness. Or the rockness. Yeah. As a scientist, I don't think our indulgence of irrational superstition is harmless. I believe it profoundly undermines civilization. Reason and a respect for evidence are the source of our progress, our safeguard against fundamentalists and those who profit from obscuring the truth. We live in dangerous times when superstition is gaining ground and rational science is under attack. In this program, I want to take on the enemies of reason. "300 years ago, in the Age of Enlightenment, scientists and philosophers from Galileo to David Hume had the courage to stand up for intellectual principles and reason. The rational science they pioneered has given us tangible benefits. Everything from antibiotics to electricity, sewage systems to sat-nav. And it's not just material progress. Increased life expectancy, health and leisure provided by modern medicine and industrial technology have given more people more time than ever before to educate themselves, express their creativity, and ponder existence. And yet, into this better world that reason has built, primitive darkness is coming back, a disturbing pick and mix of superstitions. Where better to start my journey than a New Age fair? Hello, what do you do? What sort of readings do you do? All kinds. I do the tarot, and then I also do the crystal ball. This is George. Hello. What can you do for me? All right, well, we can take it on a photograph. All right, I'd like that, yes. What do I do? Just sit on the throne there? Take a seat, please. Shall I take my glasses off? What have we got here? Right, now, you have got a couple of spirit guides around you at the moment, because I think there's something in your life changing, but I think this is about you as well, being more comfortable with yourself. Now, what you have here is you have somebody in spirit who's really, really close to you, and they've got their arms around your neck. Well, that's very nice to know. All these people reap the rewards of science and reason, but many here revel in a foggy suspicion of scientific thinking. Okay, so you could teach me how to use my psychic energy? Yes. Is that the idea? Yes. You can rely much better on that than on your head. Irrationality is woven into the fabric of modern life. We unthinkingly indulge unscientific delusion. I'm the rather schizophrenic Gemini. Aquarius. Pisces. Astrology is so pervasive that just about everyone has been indoctrinated with the alleged character of their star sign. They're fiery, a bit unreliable, they love traveling, they're very expansive, they're quite spiritual. Loyal, spend too much money, good leader. They can be a bit moody, swinging one way and the other. They can be very bubbly 1 minute and then a bit down, and you never know what you're going to get with them, my husband says. A full quarter of the British population claim to believe in astrology. That's more than believe in any one of the gods touted by religions. Day in, day out,
astrological horoscopes get far more newspaper column inches than science. Amusingly, it falls foul of our modern taboo against lazy stereotyping. How would we react if a newspaper published a daily column that read something like this? Germans. It is in your nature to be hard-working and methodical, which should serve you well at work today. In your personal relationships, especially this evening, you will need to curb your natural tendency to obey orders. Chinese. Inscrutability has many advantages, but it may be your undoing today. British. Your stiff upper lip may serve you well in business dealings, but try to relax and let yourself go in your social life. And so on through 12 national stereotypes. Of course, the astrology columns are not as offensive as that, but we should ask ourselves exactly where the difference lies. Both are guilty of facile discrimination, dividing humanity up into exclusive groups based on no evidence. So now I want to find out how those who trade in such irrational nonsense can possibly justify what they do. This is a map of the cosmos with London in the very center. I always thought that by the 21st century, science and reason would have long since cleaned up. And yet every day of the week, we're encouraged to retreat into the fog of the superstitious past. Astrology is a primitive belief system made into elaborate pseudoscience. It arrogantly makes humans the focal point of the universe. The movement of planets is supposed to signify petty developments in our career or love life. It was developed in the 2nd century AD by the philosopher Claudius Ptolemy and has not moved on since, despite the discovery of new planets and despite a shift in the Earth's rotational axis that has thrown Ptolemy's zodiac out by 23 degrees. You could ask a question. You could say, who has stolen my money? It never made sense when it was first invented, and it makes even less sense now. Read it off as though you mean they get it right. Do you think there's an actual physical influence of the planets that somehow beams down and influences us, people? I think it's very hard to see that. I think if you try to understand astrology as a causal agent, right, I think that's hard to imagine how that would happen. I think you have to look at the planets as signifiers. When you look at the movement of Saturn around the zodiac, it's a very strong signifier of what's going on in individual lives. I don't even understand how they could possibly be signifiers. I mean, how could the rise of Saturn possibly be a signifier for something that's going on physiologically in a person's body? The position of planets in the signs of the zodiac. This is what you keep coming back to ask me. How could it possibly work? Yes. And I've told you, I don't know. It's a deep, dark mystery. What isn't a deep, dark mystery is why the trite vagaries of newspaper horoscopes seem to chime with readers. Psychologists have identified what's known as the Barnum effect, whereby people tend to believe statements are accurate for them personally, when in fact they're general enough to apply to anyone. We could devise a little experiment where we take your forecasts and then give some of them straight, give some of them randomized, sometimes give Virgo the Pisces forecast, etc., and then ask people how accurate they were. Yes, that would be a perverse thing to do, wouldn't it? It would be, yes, but I mean, wouldn't that be a good test? A test of what? Well, how accurate you are. I think that your intention there is mischief, and I think what you'd then get back was mischief. Okay, well, my intention would not be mischief. My intention would be experimental test. Okay. Scientific test. Well, but even if it was mischief, how could that possibly influence it? I think it does influence it. I think whenever you do things with astrology, intentions are strong. I'd have thought you'd be eager. I mean, I'd have thought you'd really... See, the fact that you're not makes me think you don't really, in your heart of hearts, believe it. I don't think you really are prepared to put your reputation on the line. I just don't believe in the experiment, Richard. It's that simple. Well, you're in a kind of no-lose situation then, aren't you? I hope so. Yeah. Regardless of Neil Spencer's concerns, I wanted to conduct a simple trial.
We selected 20 people at random. We asked them to read that week's horoscope for Capricorn, but as a test, we said it applied to their own star sign. Not only do you have clever Mercury and ambitious Mars focusing on success, but now the Sun is at the same pivotal midhaven angle of your solar chart. I have no idea what that means. Put simply, this means that this is your moment to go that extra mile to become the person you dream of becoming. Remember, however, that there will be others who want what you have and will stop at nothing to get it. Astrologers say this should fit just Capricorn and not the rest. But what actually happened? Yeah, maybe. To be honest, I felt there's some Mercury energy this week because there's a lot of arguments around and a lot of bad vibes. Yeah, that kind of makes sense. What a load of old junk. It could apply to me as much as to the next person. Well, yeah, well, in a way, yeah. I am, I'm going on a flamenco course in Spain. That isn't necessarily pertaining to me this week. It's pertaining to me generally. Pile of rubbish. The same number of people agreed that the horoscope was accurate for them as disagreed, and similar results are found with proper large-scale experiments. Technically, all but one of our group should have disagreed, namely our only Capricorn. Does it apply to you? Not at this moment, no. Am I taking this too seriously? I believe astrology misleads the public, denies scientific progress, and belittles our universe. There's a far richer way of looking at the cosmos. Astronomy is a triumph of the human intellect, a real science, constantly enriched by new evidence. Forget about the astrologers' charts with their constellations and planets moving in and out of this house or that house. Go into a real observatory and look at the Milky Way. Or go out into the country on a moonless night. Just lie on your back and gaze up at the stars. The heart-stopping sight you'd see is 100 billion stars spinning through an expanding universe at a speed of 1 million miles per day. The light from some of the closer stars started its journey at the time of the dinosaurs. You're staring into a deep time machine. And yet, even as science unravels these natural wonders, our society is drawn to the slim pickings of supernatural belief. Half the British population now say they believe in paranormal phenomena. Over 8 million of us have owned up to consulting psychic mediums. What I want you to do, Richard, for me is just to pull me out 8 of them, please. Simon Goodfellow claims that, with these cards, he can use his psychic powers to tune in to the spirits of dead people around me. 7, 8. These voices from the past can apparently give him a glimpse of my future. Lovely, Richard, thank you. Now, I feel he's giving me the initial G with his name. OK, now I feel with this man as well, I feel he was a family member. And I also feel very strongly with something to do with advertising that was him, something to do with newspapers with him as well. Now, I do feel with him as well, he's telling me about changes that are coming up in your life at the moment. I see total changes in how you're working to how you will be working in the future. The word Simon seems to be fishing for is retirement, the obvious next step for most 60-somethings. It won't be as hectic and it won't be as active for you, and I do feel you have to grasp that when it... This could apply to anyone my age, but can Simon back up his more precise statements? What was that male relative with a G? What was that about you said earlier on? Right, the male relative with a G, right. I do feel with him, I don't feel he was a family member, but I do feel with him, right, it was some connection. I thought you said he was a family member, Did I say that? Did I with a family member? Yeah, I think you did. Right, OK. Maybe. Let me see if I can feel him here still. Yes, OK. Right, OK then. What I feel with him, right, I feel as though there was a lot of things. It was a very strong character. Another feeling he's giving me is it was very regimented as well. And I feel he served in some forces, in the forces in some way as well.
but can you understand anybody with a military background that was connected to you? Well, I've got really nobody military in my background at all, and actually nobody beginning with G either. I don't Right, think. okay. Spirit G has rung no bells, but now another voice comes from the ether. Oh, well, she's given me the initial E with the name. Now, I do feel with her as well, it's something to do with, I feel a grandparent, and I want to give you an E-sounding name. My grandmother had a name beginning with E. At last, something I can identify with. E-sounding name. Yes. Tell me more about her. I mean, The lady, I do feel with her as well, she had a lot of cats. a lot of Cats, it's cats. Perhaps not. She never had a cat. She hated cats, as a matter of fact. Right. She liked dogs, but she hated Right. cats. Well, I can understand. Not everybody, though. What you've got to also remember with this as well, not everybody can relate to everything that a reader will say. No. Not everybody. I mean, I've had people like yourself who have... Extraordinary claims require extraordinary evidence. Because normally people who come to these events come for a reason, and because they want closure and direction in their life. And also what you've got to think about, Richard, as well, some things are very raw to me. Psychics may believe they communicate with the dead, but I've seen no evidence for it. My concern is that for some people, this superstitious nonsense can be far from harmless fun. If you've lost somebody dear to you, and I'm trampling all over those memories by telling you that they're here now saying this and that, I mean, that's none of my business. And if I'm just doing it because I can earn some money out of it, I've known cases of people that have lost somebody, lost a child that's so dear to them, and they cannot get over the fact they've lost the child and become addicted to these. Okay, this is a lady who is trying to connect with somebody at the front here. Darren Brown is a celebrated illusionist, but also a skeptic. He makes clear his performances depend simply on mental tricks. She looks very, very elegant, and there's guilt on her part, a feeling of guilt. I think your father passed when you were very young as well. Is that right? He gives me the inside intelligence on how a psychic medium might exploit entirely earthly trade secrets. They're using a skill called cold reading, which is a way of communicating information to somebody where it sounds like they know everything about you and they can reveal facts seemingly about your life and describe your character in a way that you'd be amazed by. Whereas in fact, it's a linguistic trick or a set of linguistic tricks where they're saying words and you're constantly supplying the meaning yourself, but it can be very convincing. She's asking about, I want to say Charles? The psychic will, if it's with a group of people, throw out a name. Someone she left behind? Now, that name could refer to a person in the audience who's living, or it could refer to someone that's died, or it could be a friend of the person. It really could be anything. So it's up to somebody to pick up on it and turn it into what they want it to be. Is it another relationship that you had? Sorry? That's my ex-husband's name. And of course, if they say, yes, that was my husband, then the reader can go, yes, that's right, he's here, he's saying he still loves you, or whatever that is, and they turn it back into, make it sound as if they were saying it was your husband, when in fact it could have been anybody, it could have been the name of the person that was sat there. Lily or Lucy or something like that. Yeah. Far from it being all vague or saying things that apply to just everybody, you'll get very specific details. She's saying something about a hat that you used to like, or something with a hat, yeah? One thing I saw was, there's a dog. He's saying something to do with his dog that used to sleep in the hallway. And the answer sort of came back, sort of, no. Yeah, well, it's something in the hall. It could be a picture of a dog. Is there a picture of a dog in the hallway? And the answer came back, no. I mean, I've just put up another picture. I put up a picture in the hallway of the family or something. That's it. He's saying he doesn't like the picture in the hallway. The dog was forgotten. But it actually started off talking about a dog. There's a network of over 500 spiritualist churches across Britain. Here, Tuesday night is séance night. And we ask that we can now build a bridge between this world and the next, so that we can once again go some way to proving that we survived death and that our loved ones in the spirit are forever with us. Amen. Okay, I expect most of you are familiar with spiritualism, but those that... Spiritualism makes a nod to God, then it descends into a darker world. The real draw here is when the dead start talking inside the medium's head. Okay, well, the first link that I want to do is I feel I've got somebody giving me the name Charles.
And I want a gentleman on the spirit side that passed with chest conditions with this. And there's something about a name that sounds like, it sounds a bit like Devon, but I thought I could hear it, could be Davon or Davenport, something like that. And I feel over this side somewhere. Can anybody understand this so far? The lady close to the bookshelf there. Would you understand somebody on the spirit side with the name Charles? No, but I have a home in Davenport. You have a home in Davenport? Yeah. Okay. Isn't what you're doing cold reading? Well, depends what you call cold reading. This is something that a lot of the rationalists have come up with, is saying that what you do is you say something and people basically make it fit. So I'll see if I can find the Charles in a minute, but let me just give you a few things that I can feel about you. Has there been a few problems with a stomach condition around you? Because I feel as if I want to go to my stomach and I feel uncomfortable there. Does that make no sense to you whatsoever? No. Well, would you understand then a lady that I want to connect with on Spirit's side that would suffer with the stomach condition? Yes. Because I'm being given the stomach condition, Yes. okay? And I feel with this lady, I want someone that's a fairly comfortable build, I would say, a bigger build lady, not a slight build lady that's given me this, yes? Yes. Yeah? I think when you really examine the evidence of what myself and other mediums do, you will find that a large proportion could never be explained away by something like cold reading. It's because there are sometimes such specific details that come through. And I'm seeing like a painting, or a print it would be, of a painting that looks like a Stubbs painting. You know, the ones of the horses and the pigs and things like that? The lady in the white at the back there, I'm not around you, am I? Oh, I hate it when I can't find the link. Let me see if I think if I were talking to someone in the spirit world, I'd say things like, what's it like being dead? Can you see the whole of the universe? Why do you ask them such banal questions? Yeah, good point. But I think what happens is that mediumship comes from the non-rational, non-verbal parts of the brain, if there's such a thing. I believe it's a blending of thoughts between myself and the spirit communicator. But if only it could be just like a telephone line. Let me just see if I can get a little bit more information from her first. If you've convinced a person that that's their grandmother to the point that they're actually crying, I mean, surely those tears enough are perhaps proof that they've had proof that that really is their grandmother that's making the communication. It could indicate just desperate wishful thinking, perhaps. Now, don't feel I'm with a Stephen Bennett, but I've got those things I want to bring together somehow with particularly a car crash. My friend Ben died in a car crash and his best friend was called Steve. Your friend Ben Parson, but it's not Bennett, as I said, it was Ben. Let me see if I can describe Ben to see if we can... Beyond whether it's true or false, what concerns me as well is the exploitation of often vulnerable people. Can I say, when you were buying the new shoes, had he been on your mind at that time? He's on my mind all the time, really. Yeah, but, because it's as if I was particularly felt him around me at that particular time. That's why I feel I've got the connection with that. And, you know, his message is really, in a way, sorry. Because he Do you feel it might actually be damaging to some people, stopping them from letting go after they've lost somebody that they love very much? It's a good point, but a lot of people bring up that. But I believe that it does help people to progress and move forward. He gives me the feeling that... But do people move forward, or do they get addicted to a spiritual hit? Most of this congregation are regulars. Craig Hamilton Parker's grasp here seems impressive, until it transpires that he's already read this bereaved girl before. He actually had a tyre on the left-hand side of his car changed before the accident, and the police thought it was something to do with that. And I had a message from you before saying it was something to do with the tyre. I've given you a message about him before? Okie dokie, I can't remember that. But anyway, I want to sort of feel his... I believe what I do is absolutely true. I believe that I give... You really believe it? I believe absolutely Seriously, 100% you believe it? that it's true, because it's been proven to me against what I believe is against my rationality. But it's been shown to me so many times that life continues. And personal proof that I've had that has given me proof of my father of continuation of spirit. I mean, incredible things that are so very personal and subjective, they're hard to argue a case for. But for me, it's been life transforming. And I believe, as I was helped, I can help others.
Time and again, so-called psychics side science and evidence. I have personal proof it's true to me. But as with religion, if it hangs on private feelings that can't be proved or disproved by science, then in what way can it be valid or meaningful to the rest of us? Cling together, sing together, stand together in one loving band. Next, I want to find out what happens when those who claim mysterious powers do allow themselves to be tested. No, I think it's 4. So shall we see how well you've done? I want to show how scientific reason is always the best way to look at the world and explain the dangers of superstition. I'm often asked how I know that there isn't a spirit world or psychic clairvoyance. Well, I don't. It seems improbable, but unlike the fixed worldviews of mystical faith, science is always open to new possibilities. Scientists test and retest evidence, refreshing our understanding of reality. Until quite recently, scientists didn't know how bats fly around in total darkness. Could they have paranormal extrasensory perception? In the 1940s, the American zoologist Donald Griffin demonstrated experimentally that bats use sonar, echolocation of their cries. Back then, sonar was brand new military technology, and the theory that it was natural to bats outraged some of Griffin's colleagues. But the more scientists tested the evidence, the more robust the theory became. They found out exactly what the bat cries were like, how they work, how the brain works. Everything about it added up to a complete picture of mutually supporting evidence that this really was a fact. It's this cumulative build-up of corroborating evidence that distinguishes the discovery of bat sonar from alleged paranormal effects. The so-called evidence for psychic phenomena is not robust, but will-o'-the-wisp. The more we look at it, the weaker it becomes. The alleged detection of water through dowsing is not obviously ridiculous. It might work, but does it? The only way to tell is through a rigorous experiment. How does dowsing work? That's the #1 question, and nobody can answer you. Well, I reckon I'm convinced that something is helping me to dowse. One of the earlier chaps thinks it's God. How do you do it, then? What's your principle of dowsing? I think the question, and I expect God to respond in a way that I understand. I'm going to expect the right-hand one to point to the camera and the left-hand one straight forward. Yeah, okay. Look, it's following round. Yes. Have you done the test yet in the tent? Yes, I did. Yeah, and what was the result? I was going to get 6 right, 100%. Yeah, and what happened? 1. So what do you make of that, then? He's having his laugh, isn't he? He loves a joke. Yes. You don't realise. Do I get second goes at it? Oh, yeah, you can have as many. The psychologist Chris French thinks there may be a simpler explanation. He has devoted his career to investigating claims of the paranormal. And now he has set up this test for dowsing, a properly controlled double-blind trial. In each of these rows, just one container, chosen at random, holds a bottle of water. All the rest contain sand. Neither the dowsers nor the tester are allowed to know where the water is until the boxes are opened. So there are no unintentional giveaways. Have another go. Safeguards like this make the double-blind trial one of the crowning achievements of scientific reason. Okay, put it on the end one then. Number It's on 6 again. I'd say so. Okay. Right.
What you'll typically find when you talk to dowsers is they'll give you lots and lots of anecdotal evidence, lots of stories about how they discovered a leak in their neighbour's pipes and so on and so forth. But there are always other possible explanations there. Yes. What we're trying to do is set up conditions which would rule out any of those other explanations. But then we get down to the very fundamental, basic issue: can the dowsers actually do what they think they can do? Yes. I think it's 4. No, I think it's 4. So should we see how well you've done? This is sand. In that case, I can't do this. This is the waters in number 5. Sand again. This time, guess was bin number 3. And this time you're correct. That's water. That's sand. Yes, well, actually, there are 2 possible worlds. Final trial, it's sand again, I'm afraid. In that case, I'm 100% wrong again. Well, you got 1 right out of 6, which is what we'd expect by chance. So far, they're performing pretty much in line with mean chance expectation. In other words, guesswork. Yeah. So no one has scored more than 2 hits out of 6. 3. 3. The people you've been testing, do they understand why they're being put through the double-blind procedure? I think once we've explained it to them, then they appreciate why someone who is perhaps sceptical or doubtful about their claims would see that that was necessary. What's interesting is it doesn't actually tend to dent their confidence at all. Which suggests that they're completely sincere. I think they are completely sincere. Yes. And that they're typically very, very surprised when we run them through a series of trials and actually say at the end of the day, well, your performance is no better than would expect just on the basis of guesswork. And then what typically happens is they'll make up all kinds of reasons, some might say excuses, as to why they didn't pass that particular test. I feel the whole test is wrong. I'm shocked beyond words that this has happened. But I did say from the outset, couldn't we just sort out some grey blocks and some scaffold boards so that I can walk above it, which is what I would routinely do and I've done for 40 years. Who knows where or what bottles were in what tubs. That's the whole point, isn't it? That's the whole point. But if you understand dosing like I do, you'll understand that everything leaves an image. This state of denial is extraordinary. Even when confronted with hard fact, these dowsers prefer not to face up to truth, but retain their delusion. Rather than adapt to evidence, many of us, it seems, remain trapped in ways of thinking inherited from our primitive ancestors. Irrational belief, from dowsing to psychic clairvoyance, has roots in early mankind's habit of attributing spirit and intention to natural phenomena such as water, the sun, a rock, or the sea. The sea has often been thought to be a malevolent force actively out to get you. In 480 BC, King Xerxes of the Persians built a pontoon bridge across the Hellespont, and a rough sea came and wrecked it. And King Xerxes was so furious that he sentenced the sea to 300 lashes. I wonder whether there's something of King Xerxes in all of us to this day. We don't want to believe that things just happen. We want to believe that there's some kind of deliberate intention behind everything, even where inanimate objects are concerned. And perhaps that is the key to humanity's belief in the supernatural. Even in the 21st century, despite all that science has revealed about the indifferent vastness of the universe, the human mind remains a wanton storyteller, creating intention in the randomness of reality. The delivery of rewards by a one-armed bandit is determined at random. But many gamblers want to think that what they do can increase their chances of winning the jackpot. They stand on one leg or wear a lucky shirt. Are these superstitious behaviors a byproduct of our evolution?
all wild animals have to be kind of natural statisticians, looking for patterns in the apparent randomness of nature when they're looking for food or trying to avoid predators. There are two kinds of mistakes they can make. They can either fail to detect pattern when there is some, or they can seem to detect pattern when there isn't any, and that's superstition. 60 years ago, the American psychologist B.F. Skinner investigated the behavior of pigeons, rewarding them with food when they learnt to peck a key in the feeding apparatus. But then Skinner set the apparatus to reward the birds at random. Now the pigeons just had to sit back and wait. But that isn't what they did. Instead, the majority developed what Skinner called superstitious behavior. When an individual pigeon, for example, happened to look over its left shoulder, and the reward mechanism just happened to click in at that point, it would have got the idea that it was looking over the left shoulder that had got it the reward, so it tried it again. By sheer luck, as it happened, the reward mechanism delivered food at the same time again. And so the pigeon was reinforced in its idea that looking over the left shoulder was what got it the reward. And it went on and turned into a maniac for looking over the left shoulder. Humans can be no better than pigeons. We constantly create false positives. We touch wood for luck, see faces in toasted cheese, fortunes in tea leaves. These provide a comforting illusion of meaning. This is the human condition. We desperately want to feel there's an organizing force at work in our bewilderingly complex world. And in the irrational mindset, if you believe in the mystical pattern you've imposed on reality, you call yourself spiritual. Spirituality is a prized commodity. The media tell us to respect spiritual souls and their apparently deep insights. Spiritual self-help guides do a roaring trade in the material world, outnumbering science books by 3 to 1. But what does spirituality actually mean? So please take your seat and please come slowly and gently so that we can start the proceeding without losing time. So could you please... Satish Kumar is the editor of Resurgence, an ecological magazine at the sandal-wearing end of the Green Movement, and he counts amongst his many fans Prince Charles and the Dalai Lama. I represent the entire history of evolution. I was present in the beginning, the first Big Bang, and I'll be here for billions of years to come. But isn't Satish's spirituality just about imposing yet another superstitious false positive? The world is made of two elements. One element is visible element. The other aspect of creation is invisible dimension, things we cannot see. So what is that element which is invisible? I call it spiritual. When you go in a room, you say, there is a good feeling here. There's a spirit of the room. Well, now you've changed to something rather different. The spirit is a very big and very holistic and very inclusive word. It is not defined in a one particular way. So when you go in a room, you can say, the tree has a spirit. A rock has a spirit. It's a living rock for me. Nature without spirit cannot exist. Like a tree cannot exist without the sunlight, it cannot exist without rain, it cannot exist without soil, also it cannot exist without the tree-ness. The tree-ness is the spiritual quality. Or the rockness. Or the rockness. When you talk about the rockness or the quality of a rock,
I can see as a scientist a rock has hardness and things like that, but I think that's not quite what you mean. It sounds as though what you do mean is something imposed by the human observer. A rock is but atoms. there is a rock quality in the rock. Well, that's a matter of assertion. I mean, you are now simply asserting that. Asserting, I'm understanding it. This is my understanding. Okay. Some may understand more fully than others, but it is not imposed. It is there. It all sounds very poetic, but it's not reality. Like priests, mullahs, and rabbis, New Age mystics ceaselessly attempt to fill gaps in human understanding with fabricated meaning. Science and rationality are often accused of having a cold, bleak outlook. But why is it bleak to face up to the evidence of what we know? The word mundane has come to mean boring and dull, and it really shouldn't. It should mean the opposite, because it comes from the Latin mundus, meaning the world, and the world is anything but dull. The world is wonderful. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. And yet today, science is under attack. Next, I want to look at the dangers that poses. Why do I have to trust, the GP? Why do I have to trust the Royal Society? I think you're so close to being right, but yet you're damn wrong. In the last 50 years, science has put a man on the moon, cloned a sheep, decoded the human genome. And yet, sadly, the white heat of the 1960s seems to be treated as a white elephant today. What colour do you see, guys? In the thing, it looks multicolored. Okay, it's blue, yellow, and That's it. It's not... A prejudice against science is evident in schools. Physics A-levels have halved in the last 25 years, chemistry fallen by more than a third. University departments are closing all around the country. And last but not least... This is a betrayal of the Enlightenment. The fundamental problem, I think, lies with the fashion throughout our educational system to teach students to value private feeling more highly than evidence-based reason. This is rooted in the postmodern relativist agenda. For relativists, scientific truth is just a patriarchal Western orthodoxy that, like the old Roman Catholic Church, stands in the way of other equally valid outlooks on the world. With things like the paranormal, the drive for alternative medicine, all these kinds of movements away from the orthodoxy in science, I see it a lot as like the Protestant Reformation was vis-a-vis Roman Catholicism. Internet, in a way, is kind of functioning as a kind of information source, very much like the printing press did in the 15th century and 16th century, that is in a sense empowering people to sort of look up stuff for themselves in terms of different kinds of treatments and things like that, and in a way not trusting the experts anymore. Saying, well, look, why do I have to trust, the GP? Why do I have to trust the Royal Society? I think you're so close to being right, but yet you're damn wrong. You're absolutely wrong. I would like to take that ball and run with it in a different direction. Yes, we want to question authority. We don't want to say, because this person is the president of the Royal Society, therefore what he says is right. We've got to go back to the evidence and find out what is actually true. The problem is, of course, people may look at the same evidence and then reach a somewhat different conclusion from what the head of the Royal Society reached. And so they will say, well, look, I looked at the evidence too, and I'm not persuaded by this. That's where you start getting a kind of an opening up of science. Pronto. Eu estou interrompendo por enquanto para fazer o intervalo. Frequência, pessoal.
Sol, frequência são 10 horas, tá? Vocês viram que na última parte aqui, tem enquanto ainda não encerro, nessa última partezinha aqui, ele está falando a questão do ensino. A turma de vocês não é de licenciatura, mas existe realmente uma crítica à abordagem construtivista clássica que se tornou do ensino de ciências nos anos 70, 1970, 80, etc., que privilegiou justamente de que o conhecimento científico era baseado na experiência empírica. E justamente a crítica que se pode fazer isso, que essa experiência empírica está retomando o aristotelismo. Puramente experiência empírica e a pessoa chegar às suas conclusões a partir das suas experiências empíricas, acaba levando a verdades evidentes por si mesmas aos sentidos, etc. Isso não é ensino científico de ciências. As ciências naturais superaram isso com Galileu, né? Que o conhecimento científico é formado a partir também da racionalidade, do questionamento dos próprios sentidos. O método experimental não é simplesmente fazer uma experiência em laboratório e ver o que acontece. É muito mais do que isso. Eu vou parar a gravação. Espera aí. Parar a gravação. Intervalo até 10h30.